Há 36 anos, eles trocaram a vida em terra firme pela vida nos mares e oceanos do planeta. Entre os anos de 1984 e 1994, realizaram seu grande sonho e, quando ancoraram novamente no Brasil, passaram a ser conhecidos como a primeira família brasileira a completar a volta ao mundo a bordo de um veleiro. Depois dessa primeira grande aventura, já completaram mais 2 voltas ao mundo, registradas e exibidas em produções para a TV aberta, por assinatura e até mesmo na tela dos grandes cinemas. Defensores da campanha Mares Limpos, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, preparam sua próxima expedição Voz dos Oceanos. Para falar sobre esse importante projeto, aqui estão Vilfredo e Heloísa, da família Schurman. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. É um prazer Olá. enorme estar aqui com vocês e poder falar um pouco da nossa experiência pelos mares. Seja bem-vinda. A palavra é sua, Heloísa. Pode prosseguir. Olha, boa noite. E Ilhabela, nosso porto, por muitos anos, foi onde nós voltamos da viagem e ficamos com o nosso veleiro Cat, e que realmente o nosso coração está aí. O barco não está no momento, mas o nosso coração está aí na Ilhabela. Então, estou passando a palavra ao Vilfredo, para o Vilfredo falar um pouco, então, das nossas viagens, da nossa vida também. Uma boa noite, vocês estão me escutando? Boa noite. Estamos escutando o senhor, sim, seu Vilfredo. Manda bala, vamos atravessar esse mar de experiências. Pode É um ir. prazer, olha, é um prazer enorme estar falando com vocês. Como a Heloísa falou, Ilhabela, para nós, assim, ainda está muito no bom bordo, né, no coração. Nós ficamos em Ilhabela, moramos de 2000 até 2010, né? Fomos sócios do Yacht Club de Ilhabela, participei de várias regatas aí do circuito da Semana de Ilhabela, e depois nós fomos para Florianópolis, e fomos uma coisa assim de doido, fomos atrás de um submarino alemão, o U-513, e foram 5 anos, 3 anos de pesquisa e 2 anos no mar, e nós achamos esse submarino a 65 milhas da costa, 130 metros de profundidade, com professores e alunos da universidade. Foi um feito muito bacana, e paralelamente que estávamos construindo o nosso barco, o Veleiro Cat. Mas vocês vão perguntar como tudo isso nasceu em 1974, Heloísa e eu estávamos iniciando a nossa vida profissional, e aí surgiu um convite para passar uma semana numa ilha do Caribe. Bem, eu nunca tinha entrado num barco, jogava futebol, a Heloísa jogava tênis e tal, e estávamos no centro da cidade, lá de São Tomás, um lugar espetacular, assim, com os barcos todos ancorados, e água azul, e nós sentamos num banco e vimos o pessoal, assim, costurando as velas, polindo os metais. E aí passou um veleiro, um charter, e eu disse, Heloísa, que tal dar uma volta no veleiro? Bem, a Heloísa, os olhos brilharam, e aí a gente resolveu navegar com esse veleiro. E quando saímos, o veleiro foi a motor, né? Nós, puxa vida, a gente queria velejar, mas aqui não tinha vento no local. Aí pararam os motores, subiram as velas no meio da baía, e a gente só escutava aquele barulhozinho, assim, das ondas batendo no casco. Foi amor à primeira vista, foi um negócio muito espetacular. E no último dia, lá olhando os barcos, eu falei para a Heloísa, um dia nós vamos voltar aqui com o nosso próprio barco. Voltamos para o centro da cidade, voltamos para Florianópolis, nós morávamos no centro da cidade, e fomos buscar um local para a gente, de frente para o mar, para morar. Na Florianópolis estava lá Canasvieiras, para aquele lado norte de Florianópolis, não tinha nem estrada, nada, e lá fomos nós para Santo Antônio de Lisboa, que era um bairro de pescadores, hoje é um bairro até com muitos restaurantes e tal, e compramos uma casa de frente para o mar, fizemos uma rampa, e aí fomos procurar um barco. E a gente achou um barco da classe Light, era o barco mais pesado, ninguém queria, porque o barco não ganhava regata nenhuma, né? Mas era isso que nós queríamos, e um menino de 13 anos nos ensinou a velejar. Cada adernada que dava, nós pensávamos que ia cair do barco, aquele negócio todo.
E assim a gente foi evoluindo. Até um amigo meu que fazia regata disse: Wilfredo, tu acha que dando essas voltinhas aqui com a tua família, aqui, você vai aprender muito na vela? Eu assim, por quê? Ele tinha uma ideia que eu tinha falado que eu pretendia um dia dar uma volta ao mundo, sair com a família. Ele disse: não, para você aprender mesmo, você tem que participar de uma regata. E aí fomos participar de uma regata, foi uma vergonha, o primeiro lugar passou 9 vezes a gente, mas a gente não desistiu, pelo contrário, isso eu acho que foi foi muito perseverante atrás do que nós queríamos. E aí compramos um barco mais competitivo, aí participamos de um Lightning também, participamos na Guarapiranga, lá no Campeonato Brasileiro, no Lago Paranoá, lá em Brasília, depois no Rio de Janeiro, aí com o Mário Bucupi e a Abramovich, nós fomos em Rehoboth Beach, em Delaware, participar de um campeonato norte-americano de Lightning, e assim fomos evoluindo até sair para um barco de oceano, Brasília 32, e aí participamos de várias Santos Rio, Circuito Rio, e assim fomos, e a família sempre se integrou a isso, né? Isso foi muito importante. Foi bem importante porque nós, quando começamos, em 1975, nesse barco Lightning, que era pequenininho, nós já começamos com a nossa família. Colocávamos salva-vida nos nossos filhos, colocávamos dentro do barco uma barraca e saímos para navegar na Baía de Florianópolis. Então, desde que as crianças começaram a crescer, eles já participavam da nossa vida de vela. Independente de regatas, também corriam regatas, o Pierre, o mais velho, corria regata conosco, independente de qualquer coisa, a gente já começou com esse sentimento de navegar em família. E o mais importante, quando nós saímos, muitos velejadores estrangeiros vinham aqui para Florianópolis, eu nunca me esqueço, Heloísa e eu sentávamos no cais, assim, ficávamos olhando o barco, e o pessoal, né, limpando o barco e tal, até o que nós queríamos é que eles convidassem para visitar o barco, né? E aí eles convidavam, aí a gente falava com eles, e lá em Santo Antônio nós tínhamos um apartamentozinho, eles podiam ancorar na frente, mas nós queríamos saber qual era o maior desafio. E muitos pensam que o maior desafio no mar ou com a família realmente são as tempestades, mas não é. O maior desafio é o relacionamento pequeno espaço. Então, nós decidimos ficar 1 ano na costa brasileira. Inclusive, quando saímos de Florianópolis, né, em 1984, e o pessoal perguntou: vocês vão para onde? Vão para o Rio direto? Eu digo: não, vamos para Iatumirim, que é 3 milhas. Né? Depois vamos para Porto Belo, 5 milhas. Mas a gente tinha que conviver. A Heloísa tinha uma escola de inglês com 1.000 alunos, eu era assessor financeiro de algumas empresas. Nós tínhamos que nos adaptar dentro do barco, viver dentro do barco. Né? E ficamos 1 ano na costa brasileira. E essa experiência, quando nós marcamos uma data, o David, o nosso filho pequeno, quando nós olhamos para ele, dissemos assim: nós vamos partir quando ele fizer 10 anos. Nem tínhamos o 3º filho, só éramos nós 2 e mais os 2 filhos. Bom, nasceu o Wilhelm e nós passamos esses 10 anos planejando para fazer a nossa viagem, e quando chegou no dia do aniversário do David, nós já partimos. Aí os nossos filhos tinham o Pierre, 15 anos, o David, 10 anos, e o Wilhelm, 7 anos. Tiramos as crianças da escola, deixamos tudo para trás e saímos para navegar. A educação deles durante toda a vida que eles viveram a bordo, nos 10 anos que nós passamos a bordo, foi também um grande desafio e uma grande responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, abriram-se as janelas, quebraram-se as paredes para um ensino muito mais integral e que é um ensino, assim, de in loco, de aprender nos lugares, em todos os lugares que nós passamos. Então, eles tiveram uma educação e depois cada um escolheu a sua carreira, a sua vida, e deu bem certo essa educação à distância nessa época, né, de 1984 a 1994. Bem, quando a gente sai para uma volta ao mundo, a gente tem que se preparar, né? E a gente se preparou bem isso, né? Nos preparamos 10 anos. Uma das coisas que a gente disse: puxa vida, mas se acontecer alguma coisa no barco, né? Então, a Heloísa ficou 1 mês em pronto-socorro lá, e o irmão dela, lá em Teresópolis, o Paulo, era médico, e aprendeu os primeiros socorros. Eu tive uma semana não, várias semanas, com o meu dentista, né? E foi uma coisa muito gozada, porque a Heloísa estava na roda de leme um dia, nunca me esqueço, à noite, e ela estava mastigando a ameixa, né? E botava o caroço de um lado, botava a coisa, e no final ela foi
quebrar o caroço e quebrou o dente. Aí ela me chamou, Wilfredo, quebrei o dente. Eu digo, opa, minha cobaia, né? Os meninos com lanterna, lá fui eu, fiz o que tinha que fazer. Aí, quando chegamos numa clínica lá na Venezuela, eu fiquei do lado de fora, né? E o dentista, ela foi no dentista, o dentista me chamou, ele disse assim, trabalho bem feito. Eu coloquei muito araldite no dente dela. Né? Brincadeira, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Então, esses são momentos muito que nós passamos e convivemos e com a família. E momentos, depois na Polinésia Francesa também, nunca me esqueço, um dia nós estávamos chegando em Fatuíva, nas Marquesas, e um senhor, nós chegamos e logo no segundo dia um senhor veio conversar, querendo saber se a gente conseguia arrumar o rádio dele. Eu assim, o que tem o seu rádio? Não funciona. Eu pedi para o David, pega o rádio dele. Aí o David, assim, o David era pequeno, pai, tu não entende de eletrônica? Eu digo, pega lá o rádio, não pode ser que seja um fusível. Era um fusível queimado, nós tínhamos esse fusível, fomos lá, trocamos, o rádio funcionou, vocês não imaginam. Era para nós ficarmos uma semana, ficamos um mês. E nós tínhamos que almoçar, jantar na casa de cada um deles, porque depois veio o motor, que caiu na água, o motor de popa, e eles tiraram, e eu montei uma oficina, eu tinha noções básicas, né, para consertar o motor de popa, e aí funcionou bem, foi assim, maravilhoso, não gastamos um vintém, né? Então, foram esses momentos que nós vivemos, nesses 10 anos com a família, como a Heloísa falou, os filhos foram ficando em cada lugar, não, Heloísa? Fala aí. E depois também nós tivemos a segunda viagem, que nós levamos a nossa filha Cat, dos 5 aos 8 anos, também uma marinheira muito valente, que eu gostava muito do mar, e a terceira expedição que nós fizemos durante 2 anos, terminamos agora em 2016, com 8 tripulantes. Então, assim como o desafio maior é a convivência no pequeno espaço, nós fomos aprendendo não só a convivência em família, mas também a convivência com outros tripulantes. E o que nós vimos nesses anos todos no mar, que nós temos visto cada vez mais, é a invasão do lixo plástico nas águas nos nossos oceanos. E isso foi uma coisa que nos chocou muito. Na primeira expedição, nem eram tanto plásticos nas praias, mas já na segunda expedição, paramos numa ilha que vimos uma quantidade assim assombrosa de plásticos, e nessa terceira expedição, nós passamos pela ilha de West Fayum, onde realmente nós vimos uma quantidade de plástico numa ilha deserta, longe de qualquer outra cidade, e pelas correntes que vêm da grande giro das ilhas do Pacífico, essa corrente vem trazendo esse plástico até parar nessa ilha. Olha, nós estamos numa campanha muito forte, Voz dos Oceanos. Nós estamos saindo o próximo ano, em agosto, para realmente a gente fazer algo, porque o microplástico, nós fizemos uma experiência na costa brasileira, na conexão Família Schirman, e levamos formadores de opinião, e ali na praia, na Ilha da Anchieta, que vocês sabem que é um parque e não pode ser a água limpinha, nós montamos um equipamento e amarramos na retranca e fomos puxando, um tipo de boca de baleia e com uma rede bem fininha. Você não via nada quando nós tiramos cheio de microplástico na rede. Então, os peixes estão comendo, nós estamos comendo os peixes, e isso aí nós temos que fazer alguma coisa. 95% do lixo nas praias do Brasil, isso dados pela USP, desde 2012, eles levantam, 95% é de plástico. Então, temos que fazer alguma coisa, e o nosso projeto, Voz do Oceano, é testemunhar, trazer soluções. Não adianta só a gente ficar batendo e não trazer soluções. Nós fizemos uma parceria com uma aceleradora, a SPIN, que tem ramificações em Israel e na Singapura, na Alemanha, nos Estados Unidos, para trazer 1.500 ideias, um funil, para depois ficar 2 ou 3 que têm muitas ideias, às vezes, na academia, e que não trazem para mudança de polímetro, ou mesmo em termos de reciclagem. Então, é uma campanha que nós estamos forte, e conscientizar um programa educacional em nível internacional,
em inglês e português, né, onde as escolas terão uma apostila e as professoras poderão utilizar para mostrar o quanto é importante o nosso oceano, que na realidade é o nosso pulmão do mundo, né? E como nós vimos tudo isso de beleza quando nós navegamos pelos oceanos, conhecendo os lugares, o mar, os oceanos são a nossa estrada e nos levou para todos esses lugares. Estava na hora da gente realmente retribuir para os oceanos tudo isso de beleza que eles nos deram. Então, a criação da Voz dos Oceanos vem de assim, encontro com o nosso propósito, com a nossa preocupação com esse nosso planeta, principalmente nesse lugar que vivem todos os velejadores e que nós utilizamos esses mares. Heloísa, eu quero dizer para todos vocês que a Voz do Oceano não é a família Schaeffer, não, é uma grande onda. A Voz do Oceano é para todos vocês, né? Eu gosto muito de caminhar nas praias, tá? Agora, recente, eu estou aqui em Armação da Piedade, Heloísa está em São Paulo, porque há um mês e meio, nós voltamos, o Wilhelm e a Érica e eu voltamos lá da South Georgia e das Falklands. E aí eu vim para cá e me isolei, e estou escrevendo também o livro do submarino, né, que nós achamos em 2013. Então, eu estava caminhando, e aí tinha a lixeira, mas tinha plástico, tinha latinha. Eu fui lá e peguei e botei na lixeira. E as pessoas olharam e eles assim, pô, que legal, né? Eu digo, faz você também. Então, é isso, essa ideia, nós, a partir de agosto do próximo ano, nós vamos ficar a costa brasileira toda fazendo um programa junto com as entidades de conservação, junto com as ONGs, né? Com universidade, com escola, e o barco parando e fazer limpeza nas praias, para conscientizar e trazer pessoas, mesmo, formadores de opinião, que irradiam isso para o mundo inteiro. Então, fale, dona Luísa, escutando? continua. Está escutando? Estamos. Então tá. Então, nós gostaríamos que fosse passado o vídeo que nós temos para mostrar um pouco do que nós falamos aqui. A Terra é azul, disse o primeiro astronauta ao ver o nosso planeta do espaço. É azul porque 71% da sua área é coberta pelos oceanos, onde vivem milhões de animais e plantas marinhas, e onde é produzido metade do ar que respiramos. No Brasil, 1/4 das famílias vive no litoral e depende do mar. Uma troca que parece não ter fim e não terá, se todos nós, vivendo perto ou longe do mar, tratarmos a natureza com carinho e responsabilidade. Precisamos cuidar do nosso planeta. E uma maneira que pode ser adotada por todo mundo é cada um de nós usar menos plásticos e descartar de forma correta. A terra e o mar agradecem. Seja você também a voz dos oceanos. Estamos de volta depois desse vídeo. Demais, incrível ter esse espaço para debater temas tão interessantes e relevantes. Muitíssimo obrigada, Vilfredo e Heloísa, pela presença de vocês aqui conosco. Os dois em quarentena, separados, é isso mesmo? É isso mesmo que você escutou. Estamos cada um em um canto nesse momento e doidos para voltar para o barco para a gente continuar a navegar, né? Porque é a nossa casa e é a nossa fundo de quintal, os nossos mares, são os nossos mares. Então, queremos realmente estar unidos para poder continuar a nossa navegação. Em breve vocês estarão. Fiquei impressionado quando passou aqui. Claro, a gente lá na South Georgia, né, e mesmo nas Falklands, o Wilhelm pegou 80 nós de vento, aqui deu 40, mas mesmo aqui 40, 45, 50 nós, aqui é uma coisa assim muito, muito forte, né? Mas estamos muito felizes de poder, viu, Ludmila, de estar aí com vocês,
e a gente falar um pouco, e vou pedir para cada um de vocês, vamos cuidar dos nossos mares, que o mar está pedindo fôlego e está pedindo que todos ajudem menos plástico no mar. E o meu pedido para você para todos vocês, é que sejam vocês também a voz dos oceanos. E nós temos perguntas para vocês e alguns comentários aqui que eu preciso reproduzir para que vocês saibam, né, o que estão achando. Em primeiro lugar, o nosso muitíssimo obrigada. Heloísa, você está onde, então, em quarentena? Em que lugar? Eu estou em São Paulo, na casa do meu filho. E o senhor Wilfredo? Eu estou em Armação da Piedade, Governador Celso Ramos, a 3 milhas da ilha de Florianópolis, de frente para o mar. Olha, vocês estão distantes mesmo, hein? Vamos torcer para que essa quarentena não dure muito, né? Que essa pandemia ela acabe em breve, para que todos nós possamos, né, voltar a rever os nossos entes tão queridos. Mas olha só, eu tenho uma pergunta para vocês, tá? E a pergunta é a seguinte: qual foi o momento mais especial que vocês já passaram em Ilhabela? Todos. Olha que pergunta boa essa, viu? Mas Ilhabela é esse lugar que nós gostamos muito, nós vivemos aí, então todos os momentos que nós passamos, mas o que mais me apaixona na Ilhabela é quando a gente pode assistir, olhar e ver todas essas velas brancas passando e navegando, a escola de vela com as crianças que navegam. Então, assim, ver as velas ao vento na Ilhabela são momentos muito especiais para nós. Olha, para mim, eu levei meu neto e fui meu sogro lá para a praia do Bonete, né? E meu sogro foi a pessoa tá quase 80 anos, e foi caminhando até o Bonete. E tinha muita chuva, nós estávamos com as cachoeiras, vinha com água quase até a cintura, e aquilo ficou muito marcado para mim, porque meu neto pequeno, não era tão pequeno, mas para andar quase 32 quilômetros e de volta, né? Então foi assim, uma coisa muito forte, e claro... uma aventura. Ilhabela é Ilhabela, inclusive... O nosso veleiro Cat vai muito a Ilhabela, né? A Yacht Club de Ilhabela nos recebe, a família Schirmer, como se nós estivéssemos em casa, né? O Paulo, gerente lá, sempre, e o Comodoro, diretores de vela, sempre receberam a família Schirmer, assim, de coração. E eu quero agradecer muito, porque nós vamos sim, e nós vamos, no final de ano, nós estamos lá novamente, viu? Olha, eu tenho alguns comentários que fizeram aqui, eu vou ler para vocês ouvirem, tá? Olha, o primeiro deles a Flávia diz, Flávia, tá? O nome dela é Flávia. Boa noite, lembro de vocês há exatos 20 anos, quando entrevistaram o meu filho, que na época tinha 8 anos e era o mais jovem velejador do veleiro do iate Clube de Santos. Então aqui tem uma pessoa que acompanha aí vocês faz muito tempo, olha, há 12 anos já, não, há 20 anos, o filho com 8. O Paulo diz, maravilha. E então, assim, são comentários das pessoas que estão nos acompanhando, né, ouvindo a história de vocês. E nós temos 2 minutinhos aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já passaram, falando em aventura, né, por algum temporal, alguma tormenta em alto mar, que vocês pensaram assim, meu Deus, será que a gente vai sair vivo dessa? Me conta. Olha, meu coração até bateu aqui. Olha, nós vamos dividir essa. Eu conto um pedacinho. 1 minutinho para cada um. 1 minuto para cada um. 1 minutinho para cada um. Vamos lá. Foi na Nova Zelândia, na primeira volta ao mundo. Nós saímos com uma previsão boa e quando chegamos, 2 dias depois, entrou uma tempestade violenta. Os carneiros estavam congelando na Ilha Sul. E nós pegamos ventos de 75 nós e ondas de 10 metros, e nós perdemos os 2 mastros. Um cabo de aço soltou, e nós estávamos com uma Storm Jeep, uma vela de tempestade na proa, e risada, 3 forras de riso na segunda, nós temos 2 mastros, e realmente foi no momento que eu mandei trocar todos os cabos de aço, foi uma falha que houve, soltou o cabo de aço, caiu um mastro, depois caiu outro, e nós levamos 2 dias e meio da Nova Zelândia até onde perdemos os mastros. E para voltar foram 11 dias para voltar até a Nova Zelândia. Nós estávamos mais ou menos a 400 milhas, 380 milhas da Nova Zelândia.
Esse foi o momento mais difícil que nós passamos no barco, em família, com os maços caídos e, como você falou, olhávamos no horizonte e pensávamos, demoramos 2 dias e meio para chegar e demoramos quase 11 para chegar. Então, assim, nesse momento nós aprendemos uma lição também muito grande, porque não importa quão difíceis sejam esses momentos, quão grandes e fortes sejam as tempestades, mas a gente tem que olhar lá no horizonte e sempre buscar a esperança de que nós vamos voltar para o porto e que as tempestades sempre passam. E que o porto será um porto seguro, um porto bom para receber. Gente, olha, eu quis muito perguntar isso para vocês, porque são coisas assim que a gente vê comumente em filmes, né? Quando a gente vê em filmes de mar, né? Em alto mar, aquelas ondas enormes, e aí o barco enche de água, aí vira a vela, isso e aquilo. Então, olha, viver isso na pele deve ser algo realmente muito especial e deve trazer memórias muito boas e não sei, talvez até um pouco diferentes para vocês, né? Mas né, vou te falar, viu, Ludmila? Nós vimos muitas coisas muito lindas. Eu imagino que sim. E nesses 36 anos no mar, nossa, passou muito rápido para nós. E dá para ver que, sobretudo, vocês falam do mar com amor, vocês falam da família com amor, que vocês querem voltar porque vocês estão com saudade, e isso faz parte do amor, do sentimento, né? Então, poxa, muitíssimo obrigada a vocês dois por estarem aqui conosco, por dividirem essa história tão bonita, essa história tão inspiradora pra gente. O nosso muitíssimo obrigada, em nome aqui de toda a organização e do CIV, da 47ª edição da Semana Internacional de Ilha de Ilhabela, o nosso muito obrigada. Obrigada, Ludmila, e bons ventos para todos. Bons ventos para todos nós. Obrigada, Heloísa, Vilfredo. Bem, gente, são iniciativas e projetos como os de vocês que fazem toda a diferença. E falando em diferença, a Semana Internacional de Vela de Ilhabela Virtual Edition mantém como propósito gerar experiências de valor para o seu público, bem também para as marcas que nos apoiam, além de incentivar o esporte, abordar temas importantes como educação ambiental, desenvolvimento sustentável, turismo consciente, cultura, inclusão e ajudar a comunidade de Ilhabela neste momento de retomada do desenvolvimento econômico, além de ser um esporte ecologicamente correto, como eles diriam, impacto zero. Então, olha só, o diretor de vela do ICI, do Yacht Club de Ilhabela, mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: e aí, comandantes, velejadores, amigos, vocês estão gostando? Isso tudo está acontecendo graças à incrível dedicação da Full Time, da Tribo, da Onboards, da Eventos, da RCE. Muito obrigada a todos vocês que organizaram essa inusitada 47ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela. Senhor Mauro Dottori, o nosso muito obrigada a você também pela mensagem, pelos agradecimentos. Então, vamos para o segundo bloco, mas antes vamos chamar o vídeo do nosso patrocinador Mitsubishi. O mundo está mostrando que agora temos um novo norte e imensos desafios. Mas pra gente, o que o mundo 4x4 está fazendo é um chamado a olhar a essência das coisas. A marca que já superou 12 vezes os mais insuperáveis desafios está preparada para te levar aonde os outros simplesmente não chegam. Pajero Sport 2021, um novo norte para uma nova lenda. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, a Mitsubishi e a Cerveja Sol, que preparou promoções imperdíveis durante essa semana para você curtir a canoa de cerveja virtual a partir de amanhã. Acompanhe no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Vamos aproveitar para dizer o nosso muito obrigado aos nossos apoiadores. Brancante,
Ciaqual, Norte Sales, RCE Digital, Pro Evento, Hotel Fita Azul, Rede Velim, CB Vela, ABVO, FEVESP. Lembrando, gente, compartilhem essa experiência em suas redes sociais utilizando as nossas hashtags Civilha Bela, hashtag Um Mar de Experiências, e não esqueçam de marcar o nosso canal @civilhabela. As melhores fotos irão para os nossos stories e depois também para os nossos destaques.